No dia 2 de novembro, o corpo de Samuel Borges Filho, ou melhor, Lô Borges, se despediu desse mundo. Eu digo corpo porque a alma dele permanece, seja nas canções que ele criou, seja nos discos maravilhosos que ele gravou, nas entrevistas divertidíssimas que ele deu e nos momentos raros, porém muito intensos, que eu pude sentar com ele e conversar sobre música, que era o seu assunto predileto, e causos do Clube da Esquina. Eu demorei muito para entender aqueles mineiros, mas você tem que dar um desconto. Em 1982, quando eu comecei a me interessar por música, eu queria algo mais pesado do que ouvir Menestral de Alagoas ou Coração de Estudante, que eram aquelas coisas que o Milton estava fazendo. E o Lô também passaria por um grande hiato, mais um dos grandes hiatos da sua carreira, o que impediu que eu pudesse apreciar a sua obra como deveria. Eu só passei a entender melhor o Lô Borges, até então eu já apreciava, quando ele veio ao antigo programa que eu apresentava, ao lado do Samuel Rosa. Os dois estavam fazendo um disco juntos, estavam reativando uma parceria que tinha começado lá no final dos anos 90, quando o Lô Borges passou a trabalhar com Fernando Furtado, então empresário do Skank. E desde então, o Samuel fazia uns shows acústicos com o Lô, e esse show passou por uma parceria, Dois Rios, por exemplo, com o Samuel Rosa e o Nando Reis, e depois para um show muito bem montado, que eu tive o prazer de assistir no Teatro Bradesco, aqui em São Paulo. E tempos depois, o Lô Borges voltou a esse programa no qual ele falaria sobre o disco do Tênis, que é um disco icônico na música popular brasileira. E um trabalho que, tal qual um Rambo do Clube da Esquina, o Lô soltou e foi viver a sua vida, e por 7 anos ficou sem gravar. Só voltou no trabalho solo com o Via Láctea de 1979, que é um disco lindíssimo. Digamos que eu tenho também um motivo emocional para demorar a digerir o Clube da Esquina. Um dos pontapés na bunda mais feios que eu levei na minha vida foi dado por uma namorada que gostava muito de Beto Guedes e tocava o Amor de Índio sem parar. Isso eu acho que criou um ranço àquelas canções bucólicas que os mineiros faziam. E a outra porque os mineiros sempre foram muito retraídos, sempre foram muito tímidos e nunca conseguiram explicar completamente o valor das suas canções. O Milton é de uma timidez incurável e o Lô também tem uma dificuldade ali de se expressar, não gosta dos holofotes, e eu falo no presente porque para mim ele está vivo. E recentemente eu vi uma entrevista dele que eu achei engraçadíssimo, que perguntaram se ele tinha estudado teoria musical. E ele falou: não, as pessoas escutam o que eu escrevo e fazem teorias a respeito disso. O Lô Borges era um personagem singular. Nasceu ali em Santa Teresa, um bairro boêmio, ali da região de Belo Horizonte, e tempos depois mudou-se brevemente para o centro da cidade. E foi ali, no edifício Levi, que ele conheceu Milton Nascimento. Se encantou com a voz do Milton e trouxe o Milton para o núcleo familiar dele. No mesmo período, ali no centro da cidade, ele conhece um rapaz chamado Beto Guedes e inicialmente se encanta não com a música do Beto Guedes, mas com um patinete que o Beto Guedes tinha. E o Lô mostrou para o Beto o disco de um grupo cujo filme ele tinha assistido um dia inteiro. Esse grupo, óbvio, eram os Beatles, e o filme era A Hard Day's Night, também chamado de Os Reis do Iê Iê Iê. O engraçado é que o Beto, ao ver os 4 cabeludos na capa, falou pro Lô: esses cabeludos aí são meio esquisitos, né? Mas acabou se apaixonando perdidamente pelos Beatles. E olha que as influências dos Beatles são muito mais expressas nos discos do Beto do que nos do Lô. E olha que o Lô tem canções que transpiram as influências do grande quarteto em inglês. Quando o Lô voltou para Santa Teresa, ficou ali tocando violão e mostrando suas composições na esquina da rua Divinópolis com a rua Paraisópolis. E foi ali que ele reencontrou Milton Nascimento, e já um cantor celebrado, o Milton tinha 10 anos a mais que o Lô Borges, decidiu lançar um disco em parceria com aquele menino de 19 anos, que na época foi chamado pela crítica de moleque insignificante. O disco, óbvio, é o Clube da Esquina. Recentemente
eleito pelo podcast Discoteca Básica como o maior disco brasileiro de todos os tempos, e tem ali algumas das canções mais impressionantes da história da música. Daí eu falei história da música porque eu não quero dizer da música brasileira somente, mas da música mundial. Ali você tem Cais, que é de Milton e Ronaldo Bastos, mas você tem muita coisa do Lô, Tudo Que Você Podia Ser, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, Trem Azul, Paisagem na Janela, tá tudo ali. Aquele jorro de composição, típico de quem está querendo mostrar o seu trabalho, atraiu a atenção da EMI, que era a gravadora do Milton, que convidou o Lô para gravar o seu primeiro disco. E aí o Lô disse, tudo o que eu fiz tá no Clube da Esquina, eu vou ter que compor um disco completamente novo. E surgiu essa maravilha aqui. Lô Borges, também chamado de O Disco do Tênis. É um disco literalmente curto e grosso. Tem pouco mais de 30 minutos de duração, algumas canções não passam de 1 minuto, e foi feito a toque de caixa. O Lô compunha de manhã, o Márcio Borges, irmão do Lô, fazia as letras à tarde e eles gravavam à noite. Além do Márcio Borges, o disco traz letras de Ronaldo Bastos, Tavinho Moura e do próprio Lô, que às vezes não tinha paciência para esperar pelas letras do irmão. É um trabalho impressionante, é um trabalho com influências de rock psicodélico, com influências de Beatles. A canção de abertura, que é Você Fica Melhor Assim, o Lô me confessou certa vez que estava ouvindo muito o Axis Bold as Love, do Jimi Hendrix. A Canção Postal e O Caçador são faixas que me remetem muito aos Beatles, principalmente Canção Postal, que tem uns vocais, tem um clima que lembra muito Because, canção do célebre álbum Abbey Road. E Aos Barões, que a letra é apenas do Lô, foi eleita como uma das trilhas sonoras do disco do Arctic Monkeys. O Alex Turner fez um playlist do que ele estava ouvindo para fazer um disco, acho que é o Hotel Casino, se eu não me engano, e tá ali Aos Barões do Lô Borges. Depois do disco do tênis, o Lô Borges sumiu. Inicialmente queria o colo da mãe, porque a gente está falando de um moleque de 20 anos que raramente tinha saído de Belo Horizonte e se viu ali perdido no meio do Rio de Janeiro, com toda aquela efervescência do Rio de Janeiro. Depois foi morar em Porto Alegre, onde, segundo ele, fez amizade com os ripongas locais e toda a rodinha de violão era presenteada pelo próprio Lô com um exemplar do disco do tênis. Partiu depois para Arembepe, na Bahia, que era uma praia que era o reduto da bicho-grilagem dos anos 70, e ali, digamos que fez as suas experiências com LSD, xarope, existe um xarope que também é usado para dar barato, e outras coisas mais. Mas isso não importa. A gente está falando de um moleque de 20 anos que decidiu descobrir a vida e achou a melhor maneira de descobrir. 7 anos depois do disco do tênis, ele volta com Via Láctea, essa beleza aqui, que para muita gente é o melhor disco do Lô. É onde você tem canções mais bem resolvidas. Tem uma regravação de Tudo Que Você Podia Ser, que até com um clima meio de forró, com sanfona, e para mim tem uma das 10 melhores composições da música brasileira em todos os tempos, Clube da Esquina número 2, que começou com um tema instrumental, que está no primeiro Clube da Esquina, e que o Lô me disse que era uma canção itinerante. Ele e o Milton iam excursionar com o repertório do disco e ficavam tocando e brincando com essa melodia, até o dia em que a Nana Caymmi, apaixonada pela canção, e a Nana sempre teve um ouvido muito apurado, falou, eu vou gravar essa música. E o Lô e o Márcio Borges, irmão do Lô, falaram, mas ela não tem letra. E a Nana falou, danem-se, se virem, porque eu vou gravar, arruma logo uma letra para essa música. Não foi exatamente dane-se que ela falou, mas eu acho que dá para pegar o recado. Depois do Via Láctea, o Lô lançou Os Borges, que é um disco em família, Nuvem Cigana, que tem uma das minhas canções prediletas dele, que é Todo Prazer, e Mundo Real. E depois passaria por um grande hiato fonográfico. De Mundo Real, que é de 1984, a Meu Filme, são 12 anos sem gravar absolutamente nada.
caindo na estrada, fazendo shows, mas sem gravar absolutamente nada. E o meu filme marcou outro período de ausência da indústria. Foram 7 anos até ele gravar Um Dia e Meio, de 2003. Essa gravação do Meio Dia e Meio deu um clique na cabeça do Lô. E o que ele me falou foi: poxa, eu estava olhando a minha discografia e vi, eu não gravei praticamente nada. Então ele passou a gravar. Principalmente de 2019 até 2025, foram lançados um disco por ano. E não foram lançados aqueles discos em que você escuta e fala, tá bom, já foi um grande compositor, mas nesse disco não tem nenhuma música memorável como as que ele fez no começo de carreira. Nada disso. Eram discos belíssimos, com grandes canções. O meu predileto é Chama Viva, que tem letras da Patrícia Mães e tem uma parceria dele com Beto Guedes. Aliás, retoma a parceria com Beto Guedes, com quem fez Feira Moderna e Equatorial, entre outras grandes canções. A música com Beto Guedes chama-se Primeira Lição e, para mim, está entre as melhores composições da discografia do Lô Borges. O Lô que eu conheci era um sujeito meio matreiro, meio desconfiado, mas era só impressão. Era só você falar de música, era só você falar de Yes, Crosby, Stills, Nash Young, Clube da Esquina, que os olhos dele se iluminavam e ele abria um sorriso de criança que, para mim, vai ficar entre as imagens mais bonitas que eu guardo dele. Era um cara de coração bom, era um cara de alma ingênua, era um cara que vivia para a música. É curioso que você conversava com o Lô e ele tinha uma saúde frágil. Você até se desconfiava se ele ia subir no palco ou não. Mas quando aquele homem subia no palco, ele se transformava, ele virava algo além da nossa compreensão. Ele se empoderava e ele tomava conta daquele palco. A última vez que eu vi o Lô foi num show que ele se uniu a Flávio Venturini e Beto Guedes. Foi um daqueles momentos divinos que a gente consegue experimentar na vida. Uma das últimas conversas que eu tive com ele, profissionais, ele se virou depois para o Rodrigo Brasil, que trabalhava na produção do Lô, junto com o grande empresário Marcelo Pianetti, uma pessoa importantíssima no desenvolvimento do Lô. E ele chegou para o Rodrigo e falou: falei mais do que um papagaio. Esse era o Lô. Era sempre muito bonito você se deparar com uma pessoa dessa. E é muito mais importante você conhecer uma pessoa que respirava a música, que vivia a música, que fazia música. Pouco depois da passagem dele, eu soube que ele deixou nada menos do que 4 discos inéditos. 2 eu sei que foram compostos, gravados e mixados. Tá tudo bonitinho. Os outros 2 eu ainda não sei como é que tá esse material. Mas certamente vai vir algo muito bom. Porque o Lô, ao contrário de muitos artistas que a gente conhece, morreu de pé, compondo, gravando, produzindo, se apresentando ao vivo e fazendo trabalhos muito significativos. Então eu creio que esses discos inéditos sejam espetaculares e eu não vejo a hora de poder escutá-los. O Lô Borges deixa uma grande saudade. O Lô Borges, embora não tenha tido tanto reconhecimento nas páginas musicais nos últimos tempos, tem ganho homenagens lindíssimas, seja de pessoas que eu vi cantando ali no cruzamento da rua Divinópolis com Paraisópolis, cantando as músicas do Lô, um coral que se apresentou no velório ali do corpo do Lô, nos depoimentos lindos que o Samuel Rosa deu, que o Paulinho Mosca deu, que vários parceiros do Lô Borges deram, o Nando Reis também, e é um cara que teve nesse momento o grande reconhecimento que ele merecia. O Lô também se foi sendo reconhecido por uma geração posterior da música mineira que, a princípio, queria se distanciar da herança do Clube da Esquina. O Skank foi uma delas. Uma vez o Samuel Rosa e o Henrique Portugal me falaram desse problema que era uma banda mineira levar sua fita demo para a gravadora, porque era só chegar os caras falando: lá vem os Montanha, achando que eles só falavam de montanha, de cachoeira, de serra. E na verdade, o Skank se apresentou como uma banda de reggae da primeira qualidade. O John Ulloa, do Patufu, certa vez disse: a gente não tem nada a ver com o Clube da Esquina. Eles ficam pensando na
na janela lateral do quarto de dormir, a gente quer andar de Ferrari. E o pessoal do Sepultura, também de Minas, uma vez o Max falou, a gente entrou no Clube da Esquina, tomou uma cerveja e saiu para vomitar. Sobre o Sepultura, tem uma história engraçadíssima contada pelo próprio Lô. Eles ensaiavam ali em Santa Teresa, do lado da casa do Lô Borges. E a mãe do Lô, desesperada com o thrash metal dos mineiros, ligou e falou, filho, tem uns caras aqui que estão matando a música. Outras histórias incríveis do Lô foi falar de como o cruzamento da rua Divinópolis com a Paraisópolis vira uma peregrinação de músicos. E fãs. Uma vez parou uma van, segundo ele, com uns 15 japoneses que começaram a tirar foto da casa dele. Outra vez, mais uma vez, a mãe do Lô ligou e falou, Lô, Salomão, tem um gringo aí, um tal de Pat que quer falar com você, quer te conhecer e tal. E o Lô falou, que Pat? Ah, não sei, ele é um americano, diz que toca guitarra. Era nada menos que o Pat Metheny, um dos maiores guitarristas de jazz de todos os tempos e fã, confesso, da música do Lô Borges. Esse Lô, esse menino, esse cara de grande coração, grande contador de histórias e um músico de primeiríssima qualidade que eu vou levar no meu coração. Aliás, muito tempo depois, eu reencontrei essa primeira namorada, a moça do pontapé na bunda, e ela estava num período que ela estava querendo se desculpar com as pessoas que magoou e tal, e eu fui uma delas. A gente teve um almoço, deu risada, lembrou daqueles tempos. O meu primeiro ato foi ir numa loja de discos comprar O Amor de Índio, do Beto Guedes, e o American Garage, do Pat Metheny, que eram discos que a gente escutava. É isso. A música supera tudo. Até mesmo um pontapé na bunda que causou uma ojeriza inexplicável ao Clube da Esquina. Nada essa história de você repetir o lugar que você nasceu, né? Eu repito um pouco isso na minha vida. Eu sempre venho compor aqui em Santa Teresa. Eu gosto. E pô, quando eu nasci, acho que foi a primeira. Quando eu chorei, foi a primeira coisa, o primeiro som que eu emiti, né? Eu continuo emitindo sons a partir de Santa Teresa. Eu tô em frente do sobrado que eu nasci. Pô, eu nasci mesmo, cara. Eu lembro muito bem de você tocando ali na praça sozinho. Fazendo suas musiquinhas aí sozinho de madrugada. Eu tava dizendo aqui, porque essa praça eu já toquei muitas vezes. Eu toquei quando eu era anônimo, que eu ficava tocando esses violões de madrugada, no violão de testemunho, ficava tocando violão, vinha cá com o espaguete, o rochedão. O bar que todos os artistas gostam de ver, aí tem uma placa assim, que tá aqui há 40 anos a placa. Proibido fazer batucada, bater a mão na mesa, qualquer instrumento musical. Nós temos Museu da Esquina, a placa que eles homenagearam a minha pessoa e ao bairro, né? Com muita satisfação, né? Que eu aceitei. A gente não tinha dinheiro para pagar ingresso para ir nos bailes dos clubes que tinha que pagar. Então um dia passou um dos amigos, um dos conhecidos da gente, e passou com um carrão, o cara tinha uma classe social mais alta. O cara chegou e falou assim, vamos para a festa no clube e tal. Aí alguém disse, nós não temos dinheiro para isso não, nosso negócio é ficar aqui na esquina, nosso clube é aqui na esquina. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não gostou, eu te dou o endereço dessa minha ex-namorada, eu já moro aqui no interior de São Paulo, e fala assim, bem feito, você torturou esse crítico mala, esse jornalista musical mala, e ele perdeu a chance de conhecer a música do Clube da Esquina na hora que deveria ou que poderia. Ativa o sininho para notificações e fica tranquilo que logo a gente fala mais de música. Até lá!